Você já tentou forçar uma porta que não abria? Um negócio, uma venda, um relacionamento difícil e sentiu que estava batendo na parede todos os dias, cansado e sem resultado? Você pensa que é o diabo atrapalhando, o mercado travando, pessoas te sabotando. Mas e se isso não for um ataque? E se for proteção? Balaão também achou que estava sendo impedido, quando na verdade estava sendo salvo de um lucro maldito. No beco estreito, Balaão espancou a jumenta. Quem lidera mal faz o mesmo. Culpa a equipe, o cônjuge, a rotina. E bate justamente em quem sustenta a jornada. Ele estava cego pela teimosia, mas a espada não era inimiga. Era um mecanismo de segurança. Um stop-loss divino. Se você lidera uma casa ou decisões importantes, preste atenção. Aprender a reconhecer esse sinal de pare é a única diferença entre o seu prejuízo e a sua vida. Bem-vindo ao dossiê Balaão. Balaão não era um místico delirante. Não era um ermitão jogando ossos no deserto. Ele era um consultor internacional, conhecido, respeitado, temido. Seu nome circulava entre reis como o de um ativo raro. Onde ele falava, decretos espirituais mudavam mercados inteiros. A reputação era simples e letal. A quem Balaão abençoava, prosperava. A quem ele amaldiçoava, caía. Isso não é folclore. É branding. Ele construiu autoridade, network, preço. Balaão entendia o valor do acesso da influ, INCA, do timing, sabia cobrar e sabia esperar. Um veterano do jogo. Como você, alguém que não chegou ali por acaso, mas por leitura de cenário, por decisões duras, por sobrevivência. Ele conhecia Deus, mas também conhecia reis. Conhecia princípios, mas também conhecia oportunidades. E é exatamente aí que mora o perigo, porque quanto maior o capital simbólico, maior a tentação de monetizar o que deveria ser inegociável. Balaão não era fraco, ele era competente demais. E homens assim não caem por ignorância, caem por excesso de confiança. Ele achava que podia gerenciar tudo, até Deus. E esse pensamento silencioso foi o primeiro passo para o abismo que se aproximava sem fazer barulho. A comitiva de Moabe chegou pesada, lenta, extratérrica, o som do metal batendo nas bolsas, o brilho da prata sob o sol do deserto, o cheiro de poder. Balaque não enviou soldados, enviou negociadores. Isso não era um pedido religioso, era geopolítica pura. Amaldiçoe Israel. Significava: quebre meu concorrente, desvalorize o ativo inimigo. Mude o jogo, sem derramar sangue. Um contrato limpo, eficiente, altamente lucrativo. Você consegue sentir o peso dessa oferta. Não era esmola, era virada de chave. Balaque estava disposto a pagar qualquer preço, porque perder para Israel significava perder território, honra, futuro. E Balaão entendeu isso em segundos. O dilema não era se funcionava. Ele sabia que funcionava. O dilema era outro. Quando o lucro é alto demais, o princípio começa a parecer negociável. Todo líder já esteve aqui, diante de um acordo que resolve a vida, mas cobra a alma em parcelas. Não vem escrito maldição no contrato. Vem escrito oportunidade única. Balaão segurou a prata. Sentiu o frio do metal. E naquele instante, o risco deixou de ser externo. O inimigo agora estava sentado dentro dele, esperando uma brecha. Quando Balaão consulta a Deus, a resposta vem seca, direta, sem juridiquês. Não vá. Não amaldiçoe. Eles são benditos. Não havia cláusula escondida. Não havia espaço para interpretação. Era um não executivo. E Balaão obedece. Ele devolve a proposta, recusa o contrato, mantém a integridade. Aqui é importante entender. Ele passou no primeiro teste. Teve postura, teve honra. É fácil dizer não, quando a oferta ainda não dói, quando o valor não muda o padrão de vida. Balaão ainda estava confortável. A consciência ainda falava mais alto que a ambição. Quantos líderes se orgulham desse momento? Eu já recusei coisa errada. Sim, mas quanto valia a proposta? Integridade barata não prova caráter, apenas ausência de pressão. O problema é que o mercado não aceita o primeiro não. Balaque
não era iniciante. Ele entendeu que Balaão não recusou por princípio absoluto, mas por cálculo. E onde existe cálculo, existe marremu. Primeiro não foi correto, mas não encerrou a história. Pelo contrário, sinalizou que havia preço. E quando o preço aparece, o teste deixa de ser moral e vira estratégico. O próximo contato não traria apenas prata, traria honra, status, amplificação. E é aí que muitos líderes começam a cair, achando que ainda estão no controle. Balaque volta, agora com mais peso, mais honra, mais ouro. A proposta cresce, a pressão também. E é aqui que Balaão comete o erro fatal. Ele diz: ficai aqui, vou consultar o Senhor mais. Preste atenção. Deus já tinha falado, o princípio já estava definido. Essa segunda oração não era busca de direção, era tentativa de renegociação. Ele não queria ouvir, queria convencer. Isso é ganância com linguagem espiritual. Quantos líderes fazem isso hoje? Oram não para alinhar a decisão, mas para aliviar a culpa. Deus, se for da tua vontade, quando no fundo a decisão já foi tomada. Balaão abriu uma brecha interna, criou uma exceção, tentou transformar um decreto em variável. E todo sistema que relativiza o princípio colapsa. Esse é o ponto da dobradiça, onde a porta começa a ceder. Ele ainda parecia correto, ainda falava com Deus. Mas o centro já tinha mudado. O lucro agora estava sentado à mesa da decisão. E quando o dinheiro entra como conselheiro, a sabedoria sai pela porta dos fundos. O preço dessa oração não seria imediato, mas seria cobrado com juros altos. Mais adiante, na estrada, Deus diz: vá. E aqui nasce a confusão que destrói líderes maduros. Porque a Bíblia registra, a ira de Deus se acendeu porque ele foi. Como assim, permissão não é aprovação? Às vezes Deus solta a corda, não porque concorda, mas porque você insistiu tanto que só a dor vai ensinar. Isso é gestão de risco divina. Quando o líder força a porta, Deus permite e prepara a consequência. Balaão ouviu o vá e ignorou o contexto. Ele interpretou como vitória, como validação. Esse é o perigo do sim sem paz. Quantos negócios começaram assim? Deu certo, fechou. Assinamos. Mas por dentro, algo morreu. A permissão permissiva é o sinal verde mais perigoso que existe, porque ela alimenta o ego, enquanto afia a espada. Balaão não percebeu que o céu não estava celebrando. Estava armando o mecanismo de segurança. O stop-loss já tinha sido acionado. Só que ele ainda não enxergava. Ele achava que estava avançando, mas na verdade estava entrando na zona de contenção. E toda a zona de contenção cobra um preço. Balaão sela, a jumenta cedo. O sol ainda subindo, a mente acelerada. Ele já gastou o dinheiro na cabeça, já se viu honrado entre príncipes. Já sentiu o gosto da vitória. O deserto parecia diferente. Menos hostil, quase amigável. É assim quando o lucro cega. A estrada era poeirenta, o calor batia no rosto. O couro rangia. Mas ele não sentia nada. Estava anestesiado pela expectativa. Pressa, foco, visão de túnel. Quando o líder entra nesse estado, ele não lê mais sinais, só metas. A jumenta caminhava obediente, carregando o peso. Como sempre, família, equipe, corpo, todos seguem, mesmo quando percebem o perigo antes. Balaão estava confiante demais para desconfiar. Ele acreditava que experiência protege, que reputação blinda. Não percebeu que a estrada larga estava prestes a acabar. E quando a estrada some, não é o GPS que salva, é o princípio. Mas o princípio já tinha sido negociado. E a viagem continuou, rumo ao ponto sem retorno. De repente, o cenário muda. A estrada larga se fecha, vira um corredor entre vinhas. Muros de pedra dos dois lados, sem espaço para manobra. O ar fica pesado, o som ecoa. Claustrofobia. Você consegue sentir? É o momento em que a gestão perde margem. Quando não dá mais para girar. Nem avançar, nem recuar. Muitos líderes reconhecem esse lugar. Dívida alta,
Contrato assinado. Reputação em jogo. A jumenta hesita. Sente o perigo. Balaão, não. Ele só vê atraso quando a vida te coloca num beco estreito. Não é azar. É contenção. É o sistema tentando impedir o colapso total. Mas líderes orgulhosos odeiam limites. Eles chamam limites de sabotagem. O corredor apertado é o aviso final, antes da lâmina, e quase ninguém respeita. Balaão puxou as rédeas. Exírio Avan. Ele não percebeu que já não havia espaço para estratégia, só para humildade. E humildade, naquele momento, era o ativo que ele tinha vendido. A jumenta vê o anjo. Balaão não. A espada está lá, real, nua, bloqueando o caminho. O animal desvia para o campo. Tenta salvar a própria vida. E a dele, Balaão reage com força. Puxa, corrige. Irritado, por que não anda? Essa é a primeira trava do sistema. O primeiro atraso. O primeiro cliente que some. O primeiro contrato que emperra. O líder acha que é falha operacional. Culpa a equipe e o parceiro, o timing. Não considera que pode ser proteção. Balaão bate. Exige performance. Ele não entende que quem enxerga o risco não é o mais inteligente. É o mais sensível ao perigo. Quantas vezes sua empresa desviou e você forçou o retorno ao caminho? Quantas vezes alguém tentou te alertar e você chamou de medo? A primeira trava sempre é leve. Quase educada. Serve para testar se o líder ainda escuta. Balaão não escutou. Ele apertou mais. Acelerou e seguiu para a próxima camada de dor. O corredor fica mais estreito. O pé da jumenta prensa no muro. Dor física, som seco, tensão. Balaão explode. O profeta vira agressor. O consultor vira tirano. Ele levanta o bordão e bate. Aqui a metáfora fica clara. Quando o negócio trava, o líder desconta em quem carrega o peso. Esposa, filhos, funcionários. Violência não nasce do ódio, nasce da frustração de quem perdeu o controle. Balaão não estava com raiva da jumenta, estava com raiva do bloqueio. Mas não podia bater no anjo, então bateu no recurso. Quantos lares sangram por causa de contratos mal avaliados? Quantas equipes adoecem porque o líder não aceita stop loss? O pé prensado é o custo invisível. Saúde, tempo, dignidade. Balaão estava disposto a sacrificar tudo, menos o acordo. E é aí que o líder se revela. Quando ele prefere destruir o que o sustenta a admitir que errou a rota. A violência é sempre o último estágio antes do colapso ou da revelação. Então, o absurdo acontece. A jumenta fala, não como conto infantil, mas como choque de realidade. O que te fiz? Não fui fiel todos esses anos? É a pergunta que a vida faz quando o líder enlouquece. Balaão responde, discute, como se fosse normal. Esse é o nível de cegueira. Ele está tão obcecado pelo lucro que não percebe o milagre negativo. Quando até o improvável grita, e o líder ainda insiste. Algo está quebrado por dentro. Quantos líderes hoje discutem com sinais óbvios, com números, com diagnósticos, com alertas claros? Preferem brigar com a realidade do que admitir erro estratégico. A jumenta representa tudo que sustentou Balaão até ali. Histórico, lealdade, processo, e ele estava disposto a destruir isso por uma promessa futura. A voz da realidade sempre vem, mas nem sempre é ouvida. Balaão ouviu, mas ainda não viu, porque ouvir sem enxergar o muda a rota, só prepara o terreno para o choque final. Deus abre os olhos de Balaão. O anjo aparece, espada desembainhada, ocupando todo o corredor. Não era ataque, era bloqueio. Se ela não tivesse desviado, eu te mataria e deixaria ela viver. Essa frase redefine tudo. O alvo nunca foi Balaão, foi. Mas não para punição, para contenção. O stop loss divino estava ali para impedir falência total. A espada não protege o inimigo, protege o líder de si mesmo. Quantas portas fechadas salvaram sua vida?
Quantos atrasos evitaram um desastre maior? O líder maduro aprende aqui. O imaturo chama de perseguição. Balaão percebe tarde, mas percebe. Ele estava errado. O contrato era tóxico. O lucro era maldito. A jumenta não era o problema, era o sistema de segurança. E Deus deixa claro, a vida vale mais que o acordo. Sempre. Mas essa lição, quando ignorada, cobra preço adiante. Balaão segue, mas algo morreu. Ele até profetiza certo, mas a autoridade vazou. O dinheiro entrou. A honra saiu. Mais tarde, ele morre ao fio da espada. O lucro virou maldição. Nenhum histórico salvou. Nenhuma reputação protegeu. Essa é a conta final de quem ignora stop loss. Nenhum CNPJ vale um CPF. Nenhum contrato vale a presença de Deus. Balaão é o retrato do líder que ganhou e perdeu. O mercado até aplaudiu, mas o céu retirou cobertura. Gestão sem princípio sempre cobra no final. Você pode até chegar, mas não permanece. O veredito é claro. Quando a vida diz pare. Pare quando Deus fecha. Não force. Balaão virou estudo de caso. Não por falta de talento, mas por excesso de ganância. Guardião, veterano, líder, pare de forçar portas. Pare de bater na sua vida. Stop loss não é fracasso, é sabedoria. Balaão ignorou. E pagou caro. Você entendeu o perigo. Agora precisa do método. Existe um código de gestão que José do Egito usou para prosperar na crise, sem perder a alma. Clique neste vídeo aqui e acesse o dossiê de José. A aula começa agora.